No universo feminino, os sintomas são muito claros. Esquecimento, calorões, eventuais alterações de humor. Aí a gente já sabe, ou está começando a passar por isso, ou conhece uma amiga que já passou e é a menopausa chegando, né? Mas no universo masculino existe a andropausa, que tem sintomas um pouco parecidos, mas não tão evidentes. E para nos auxiliar a desvendar alguns mistérios que envolvem essa mudança, que acontece geralmente com os homens a partir dos 50 anos, sintomas e tratamentos, a gente conversa com o urologista Renan Oliveira, que nos traz então alguns detalhes de como as pessoas devem proceder para diagnosticar a andropausa e começar o tratamento o mais cedo possível. É isso, doutor? É isso mesmo, acho que é um assunto muito relevante, porque a gente vai ver que diagnosticar às vezes não é fácil. Pois é, a gente conversava antes de iniciar a gravação sobre a diferença que para nós mulheres é bem evidente, as mudanças acontecem assim muito claramente, deixando ali, tá com calorão, tá esquecendo as coisas, tá mudando muito o humor e elas são muito fortes, né? Elas são muito marcantes. No universo masculino as coisas não são bem assim. Não, principalmente porque a mulher, quando ela entra no climatério, né, que é quando começa a baixar os níveis de estrogênio, principalmente o hormônio feminino, entre o nível normal e ela parar de produzir esse hormônio, às vezes passam 1 ano e meio, 2 anos, e os sintomas são muito evidentes porque essa baixa ela é repentina. No universo masculino é diferente. A testosterona, que é o hormônio masculino, ela é produzida nos testículos e muitas vezes entre o paciente ter níveis normais de testosterona e níveis mais baixos, aonde começa-se a aparecer os sintomas, é um tempo indeterminado, muitas vezes décadas, entre o paciente começar a cair o nível de testosterona e ele desenvolver sintomas claros da falta, da privação desse hormônio. Então, os sintomas eles aparecem muitas vezes de maneira muito lenta e muito progressiva, ao ponto de muitas vezes o paciente se acostumar com aquilo e achar, admitir para si mesmo que são coisas do próprio envelhecimento. Então, as mudanças comportamentais, aliada a essa avaliação dos níveis de testosterona, é que vão determinar se realmente já está iniciando esse período chamado andropausa. Exatamente. Para a gente ter o diagnóstico, a gente tem que ter, primeiro, um alto nível de suspeita. Por quê? Porque os sintomas não são extremamente claros ou específicos dessa doença. A gente está falando de sintomas como aumento da irritabilidade, diminuição gradual da força muscular, do ânimo, né, da disposição, cansaço, muitas vezes perda de memória, né, e principalmente, daí sim, talvez o sintoma que mais chama a atenção é a perda do libido, do apetite sexual. Mas esses sintomas não estão só relacionados à deficiência de testosterona. Várias outras coisas podem gerar esses sintomas. Então, Daí a confusão. É a confusão. Se tu diagnosticar todo mundo que tem esses sintomas como disfunção androgênica e dar testosterona, tu vai estar super tratando a maioria dos pacientes. Então, primeiro a gente tem que ter uma suspeita, a gente tem que aplicar alguns questionários específicos, conversar com o paciente, pontuar esses sintomas e daí fazer uma relação com os níveis de testosterona no sangue, que é um exame fácil de fazer, mas que não é tão fácil de interpretar. Pois é, e aí é preciso ter uma sequência dessa avaliação dos níveis de testosterona. Não é um exame em uma avaliação que tu consegue ver se houve uma variação de nível que corresponda a um início desse período de andropausa. Exatamente. A testosterona, ela varia muito. Até dentro da própria semana, até entre um dia e outro, a gente tem variações de testosterona. Ela é um hormônio que ela é produzido diariamente, né? Então esses níveis variam muito com vários fatores externos, né? Estresse, se o paciente dormiu direito, como é que está a alimentação naquela semana. Então, tu fazer uma dosagem só, que ela venha baixa, e tu já diagnosticar este paciente com andropausa, às vezes tu vai estar superestimando. Às vezes coisas específicas daquele dia podem estar influenciando ou até essas variações normais. Então o que a gente faz é, idealmente, ter pelo menos 2 dosagens com intervalo de 3 a 4 semanas para a gente entender essas variações e sempre tentar relacionar com os sintomas. Então, para ter diagnóstico tem que ter os sintomas,
né, que criam a suspeita de um quadro de andropausa, né, junto com pelo menos 2 avaliações hormonais com um intervalo considerável, pelo menos 3 semanas, para tu ter o diagnóstico. É comum na formação desse diagnóstico, principalmente nas questões comportamentais, contar com a informação dos familiares, porque o próprio paciente acha que está tudo bem, ou que essas mudanças de comportamento, de repente, eu já estou ficando velho, porque eu estou esquecendo que a idade está fazendo isso comigo, hoje eu estou irritado porque está calor, enfim, vai negando que existe um quadro novo na vida ali se formando? É muito comum isso, né? O homem, ele tem uma questão cultural mais difícil de conversar a respeito da sua qualidade de vida, dos teus sintomas. Geralmente ele não é tão aberto a falar sobre esses assuntos. Então, muitas vezes são as esposas que durante uma consulta urológica induzem o homem a ter que responder um pouco a respeito disso, né? Elas notam ali no dia a dia algumas alterações. Eu acho que é interessante para esse primeiro impulso. Mas o diagnóstico e principalmente o resultado do tratamento depende muito da aderência e do entendimento do homem ao tratamento. Não é um tratamento que tu possa fazer sem a tua total e confiança de que tu está precisando e que tu tem que aderir, porque é um tratamento complexo e a longo prazo. Então tem 2 desafios aí, o primeiro de diagnosticar e o segundo de convencer a pessoa até aquele hábito que os homens naturalmente não têm, a gente falava sobre isso, aquela disciplina tão formada, né, para fazer o tratamento e começar a colher os frutos, porque é uma coisa a longo prazo, como tu disseste. É a longo prazo, necessita de vários cuidados e necessita de consultas de rotina para checar algumas alterações em alguns exames, como colesterol, como a glicemia, como enzimas hepáticas. Então é um tratamento que tu inicia e que tu necessita de um acompanhamento periódico. Tanto para ver se não está acontecendo nenhum efeito colateral da reposição de testosterona, como também para a gente medir o sucesso do tratamento. 2 perguntas aqui já surgiram, então. Como é o tratamento, como ele é prescrito, de que forma ele é aplicado e quais são esses efeitos colaterais que podem surgir? Bom, o tratamento básico, depois que tu teve os sintomas que te levaram à suspeição, tu dosou pelo menos 2 vezes a testosterona, elas estão baixas, tu conversou com o paciente e ele está motivado a realizar o tratamento, primeiro tu tem que excluir as contraindicações de tratar, principalmente pacientes com história de câncer de próstata recente. Antes era um tabu, quem teve câncer não pode repor, hoje isso já mudou um pouco. Se esse paciente está com sinais de cura há mais de 2 anos e a doença era de baixa agressividade, ele pode repor. Eu também gosto de ver se o paciente, como é que ele está na sua saúde em geral. Se esse paciente é um paciente que é hipertenso, tem que estar com a pressão controlada. Se é um diabético, tem que estar com o diabetes controlado. Se é um paciente que fuma, tem que parar de fumar. Isso eu sempre falo para os pacientes, determinante. Então, a sua saúde em geral. E daí a gente vai discutir as 2 formas básicas que a gente tem hoje de fazer o tratamento, que é dar testosterona para o homem. Certo. Temos hoje a via injetável, né, que é uma droga que faz injeção intramuscular a cada 3 meses, que vai liberando lentamente a testosterona no organismo do homem. E também hoje, cada vez mais sendo utilizado, mas ainda com um pouco de dificuldade devido aos cuidados que tem que ter, é o gel de testosterona, que se aplica na região dos ombros, na região aqui do dorso, todo dia de manhã. Tem que ter alguns cuidados, mas consegue dar a reposição de uma maneira talvez mais estável e com menor efeito colateral do que a testosterona injetável. E que efeitos seriam esses, os colaterais? Bom, principalmente aumenta os níveis de colesterol, aumenta os níveis de glicose, que tem que ser monitorado. Alguns pacientes podem desenvolver hepatotoxicidade, então tu tem que ficar acompanhando as enzimas hepáticas. Alguns pacientes podem desenvolver policitemia, que é a produção excessiva de sangue, né? A hemoglobina, que é aquela taxa de sangue, aumenta muito, então às vezes a gente tem que parar, ou eventualmente até fazer aquelas antigas sangrias. Certo. Né? Então a gente tem que monitorar, mas o índice de tu parar de repor testosterona por complicações é menos de 10%. Então a maioria das vezes é bem encarado, só que o homem tem que entender que eles têm que estar sendo monitorado desses laboratórios no primeiro ano a cada 3 meses, depois a cada 6 meses durante a reposição. Esse tratamento, no fim, acaba trazendo um benefício muito maior, né? Porque se existe o risco de aumento de glicose e de colesterol, já é uma motivação para a pessoa começar a cuidar desses aspectos na vida também, mudar a rotina, adquirir hábitos mais saudáveis. Exatamente. E eu faço isso, eu sempre falo para os homens, olha,
diagnosticar andropausa não quer dizer que tu só vai tomar testosterona, a testosterona vai fazer tudo por ti. Né? Já é o momento de talvez adquirir hábitos de vida mais saudável. A gente sabe que o desempenho sexual, as doenças crônicas, as doenças cardiovasculares, todas aumentam com um estilo de vida ruim, um sedentário, obeso, com esses índices alterados. Certo. Se tu vai dar testosterona para melhorar a tua qualidade de vida, aumentar a sua longevidade, todo sentido que tu também faça essas outras coisas e tu realmente se coloque numa posição de uma terceira idade com uma qualidade de vida global. Eu acho que a testosterona ela não é o fator preponderante, eu acho que ela está junto dessa associação com esses outros hábitos que a gente tem que criar para a gente poder hoje viver bem e viver mais tempo. A média de idade para começar a sentir esses sintomas e viver essa mudança hormonal é 50 anos. Pode acontecer antes? Pode acontecer antes e geralmente a gente está frente às vezes quadros que a gente chama de secundários. Né? Um paciente que teve alguma doença específica, como por exemplo passou por uma quimioterapia, teve câncer de testículo, está em uso de algumas medicações que diminuem o nível de testosterona, alguns problemas endócrinos, né, podem ocorrer antes e daí a deficiência de testosterona é secundária a essas causas. Então, tu tem que tratar a causa e não necessariamente ofertar testosterona para o paciente. O que a andropausa pode trazer de malefício para a vida desse homem? Assim, começou o processo ou ignorou que essas mudanças estavam acontecendo, foi descobrir muito tarde, tem alguma doença associada ou algum risco? Isso era uma pergunta que se fazia já desde o início da descoberta da andropausa. A andropausa ela é relativamente cedo na medicina, né? Ela tem sido estudada mais intensivamente nos últimos 20 anos, vamos dizer assim. E sempre se achava que a falta de testosterona impactava principalmente só na qualidade de vida do homem, na qualidade de vida sexual, e dar testosterona, o foco era esse. Hoje já tem estudos grandes, até de 30 anos de acompanhamento de pacientes, que mostram que os pacientes que têm níveis mais baixos de testosterona e não fazem o tratamento, podem ter índice de mortalidade e índice de doenças cardiovasculares maiores do que a população normal. Então, hoje, dar testosterona para quem tem a deficiência não está só associado a uma melhora da sua qualidade de vida, seu vigor físico, diminui risco de fraturas, por exemplo, porque preserva melhor a massa óssea, a massa muscular, preserva esse homem mais ativo, porque ele consegue fazer mais tempo de atividade física, mas também diminui risco de doenças cardiovasculares e mortalidade a longo prazo. E, geralmente o que acontece? Esses homens, quando a gente vai conversar a respeito, já são os homens que vêm ao consultório para a gente fazer a avaliação do câncer de próstata, para ver como é que o paciente está na sua saúde global. Então, o que a gente tem como urologista tentado se posicionar é o médico que é o amigo do homem a partir dos 50 anos de idade. Os homens associam muito o urologista a problemas da próstata. Eles vão lá especificamente para aquilo. Mas a gente tem a ofertar muito mais que isso. Até porque o homem não é acostumado a ir frequentemente em médicos, não tem esse cuidado, talvez que a mulher tem desde jovem. É o momento que a gente já tem oportunidade de conversar a respeito de hábitos de vida, já começar a falar sobre testosterona, a andropausa. Então a gente já quer tentar cuidar globalmente da saúde do homem a partir dos 50 anos de idade. Se eu tenho um homem lá em casa, as nossas telespectadoras estão aí de repente percebendo essas mudanças, independentemente de termos chego já a esses 50 anos, procura um médico e vamos conversar sobre isso. Esse é o principal recado. Eu acho que o homem tem que assumir isso não como uma vergonha ou algo que ele tenha que lidar sozinho, né? A medicina está aí para ajudar e ele tem que entender que, bem diagnosticado, bem conduzido, isso pode gerar um ganho muito grande a longo prazo. A gente está cada vez mais vivenciando um aumento da expectativa de vida no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. Saltamos aí da expectativa de vida masculina de 62 anos na década de 80, estamos chegando a quase 80 anos e isso vem aumentando vertiginosamente. Então o homem jovem, e a gente está falando aqui de 40, 50 anos, tem que entender que ele vai viver bastante. E não é mais como talvez os seus avós, que aos 60 anos já é idoso e já está limitado. Então ele tem que pensar que quando se chega aos 50 anos, pode-se ter mais 40 anos de vida. Ainda. Então tem que se cuidar mesmo, porque se a degeneração ocorrer de maneira muito acelerada, vai piorar a qualidade de vida e não é mais na fase final da sua vida.
talvez na metade da sua vida. Exatamente. Né? Porque chegar aos 50 anos e ter mais 40 anos de vida, tu está chegando na metade, pouquinho mais da metade da tua vida. Então a gente tem que ter essa consciência e tem que começar a pensar nisso logo. Como tentar mudar essa mentalidade masculina, essa resistência de ir ao médico, essa resistência da medicação? Tem algum segredo? Acho que o principal segredo já é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. A gente tem que levar a informação. Né? Eu acho que o homem ele tem que ser informado, ele tem que saber que há ferramentas eficientes que podem realmente impactar na qualidade de vida dele. E o segundo é a questão cultural, né? Que eu acho que a gente já está vencendo alguns tabus, até pela insistência de trazer a informação. Eu acho que o homem hoje, quando coloca na balança sobre esses tabus culturais, mas o ganho que ele pode ter, ele começa a priorizar o ganho que ele pode ter. Então, agradeço pela tua disponibilidade, pelas informações, pela didática em falar tão claramente sobre um assunto que às vezes é tão difícil tratar. E fica o recado, então, para todo mundo que está assistindo, os nossos telespectadores, que as famílias conversem, né, que as esposas, as namoradas, enfim, as companheiras estejam dispostas a bater um papo mais claramente, ainda mais depois de ter ouvido as dicas que o doutor deixou aqui pra gente, para iniciar esse tratamento o quanto antes, para que a gente tenha qualidade de vida, todos em família, inclusive, né, com mais tranquilidade também nesses embates das variações de humor, e que este homem possa viver até os 90 com qualidade, como o doutor Renan bem colocou aqui.